Meus amigos, no dia 12 de agosto eu fiz um vídeo, postei aqui no canal, falando sobre uma preparação que Israel estava fazendo junto com os Estados Unidos e outros 9 países, prevendo um desastre natural apocalíptico, de proporções apocalípticas, com milhares de mortos e milhares de feridos. A matéria nem de longe era sensacionalista, pois eu extraí o seu conteúdo do Jerusalém Post, que dizia exatamente isso. A matéria dizia que o exercício multinacional de larga escala de 5 dias com 10 frotas estrangeiras ao largo da costa de Haifa simulou as consequências de um grande terremoto que levou a Marinha de Israel a outro nível de preparação. Apelidado de Mind Waves, o exercício contou com a participação de centenas de soldados em 6 navios no mar. 5 helicópteros também participaram do exercício, que se concentrou nos efeitos posteriores de um terremoto de magnitude 7,5 que deixou, na simulação, milhares de mortos e centenas de milhares de desabrigados. Pois bem, evidentemente que um terremoto de 7,5, a menos que seja basicamente na superfície da Terra, não seria forte o suficiente para causar uma destruição tão grande, com milhares de mortos e centenas de milhares de desabrigados. A simulação previa algo muito mais sério, mas nenhuma resposta nos foi dada por parte de nenhum órgão governamental. O nosso canal, afinal de contas, ainda não tem esse alcance todo. Mas muita gente está se fazendo essa pergunta. Afinal, para o que exatamente Israel, Estados Unidos e outros 9 países estavam se preparando? Para que tipo de desastre? Pois bem, ontem chamou a atenção dos americanos, especialmente dos americanos, mas uma notícia que se espalhou pelo mundo todo, causando bastante inquietação, foi a transferência de um número grande dos tais caixões da FEMA dos Estados Unidos para Porto Rico. Por que esse deslocamento, tantos caixões, um número muito grande dos tais caixões da FEMA, de repente são levados para Porto Rico? Outra pergunta que fica no ar. Bem, ontem também, dia 19, começou um exercício na costa brasileira envolvendo o Brasil, Estados Unidos e mais alguns países. Coincidentemente, esse exercício simulará este ano um grande acidente, uma provável catástrofe natural. Coincidência? Bem, na verdade, trata-se de um exercício que acontece todos os anos. Ele já está na sua 70ª edição. É o exercício Operación Unitas. E ele será realizado de 19 a 30 de agosto, liderado pela Marinha do Brasil, e será realizado na ilha de Marambaia, no Rio de Janeiro, e organizada por Estados Unidos, que inclui exercícios aéreos e marítimos, onde participarão também Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, Namíbia e Reino Unido. Japão e Portugal atuarão como observadores. Venezuela e Uruguai não fazem parte, ficarão ausentes. A matéria saiu no RT News para falar de outro assunto, propriamente, do embargo econômico à Venezuela. Acabou parando neste relato, nessa notícia, e conclui dizendo: o emprego da logística está composta
ou composto por 14 embarcações, um submarino, 3 aviões e 2 helicópteros. O cenário fictício desse ano é um país devastado por um furacão e um terremoto, onde os habitantes ficarão desabrigados, não diz o número exato da simulação, mas diz que habitantes ficarão desabrigados, sem água potável, sem alimento e sem serviços básicos. Essa operação consta de 2 etapas: anfíbia, que inclui uma simulação de ajuda humanitária, e marítima, para afiançar, para fortalecer a amizade entre as marinhas participantes e para aumentar a interpenetrabilidade individual de cada um dos países participantes, segundo os organizadores. Termina por aí a matéria. Pois bem, o exercício acontece todos os anos, como disse, mas o estranho aí nesse caso é a coincidência. Está todo mundo se preparando para um grande desastre natural, de proporções planetárias. Claro, se sabem algo terrível que está para acontecer, é evidente que não falarão, porque o pânico será provavelmente tão grande quanto o desastre em si. Mas, como a internet hoje já não é refém da grande mídia, todo mundo está meio que sabendo que alguma coisa sim pode estar aí por acontecer, alguma coisa terrível. Logo, é bom nos prepararmos. Se não podemos nos preparar fisicamente, porque não sabemos o que é realmente que está por vir, devemos sim nos preparar espiritualmente. Isso sim é possível, independentemente de nos avisarem ou não nos avisarem. Porque, afinal, essa é a condição própria da vida humana. Um dia nós partiremos, seja por uma grande catástrofe natural, seja pela fadiga natural dos materiais. É bom estar sempre pronto, porque hoje pode ser o último dia, Deus queira que não, de cada um de nós. Mas que pode, é a lógica da vida. Mas, falando sério, que tem algo muito estranho por aí, isso tem, sem querer causar pânico. O Brasil está também ele se preparando para uma catástrofe apocalíptica. Podem ter certeza disso. Isso não é causar pânico, nem sensacionalismo, nem fake news. É o que está acontecendo por aí. Até depois, amigos.